A paz a todos, que Deus possa abençoar todo aquele que for compartilhar, que for curtir esse vídeo, amém? Amados, nós vem falando aí sobre guerra espiritual, já está, parece que 4 vídeos, e nós vamos continuar falando sobre guerra, só que agora é uma guerra espiritual diferente, um pouco diferente, porque é com a igreja. Porque, irmãos, a igreja não está entendendo a volta de Jesus. E nós somos obrigados a esclarecer isso aí. Que os dias estão se aproximando. A hora está chegando. E a igreja não está entendendo. Eu sei que meus vídeos estão sendo pouco visualizados, mas não tem problema não. Deus sabe de tudo, né? O nosso dever, a nossa obrigação é falar. Porque Jesus está voltando e a igreja não está entendendo isso. A igreja está confiada no homem. Jesus já era para a igreja, tá certo? Eu quero começar falando para você que a igreja primitiva dos apóstolos foram muito perseguidas, muito. Mataram pessoas à espada, mataram predejado, prenderam vários deles, né? Ela foi muito perseguida, a igreja dos apóstolos. E depois disso, teve também outras perseguições. Vou citar mais uma. No tempo de Nério, foi a maior perseguição que houve para a igreja, né? Mataram o cristão, não foi muito, foi demais. Mataram o cristão, judiaram demais com os cristãos. Porque foram perseguidos, a igreja foi perseguida. Mas agora o que nós quer falar não é sobre igreja perseguida. É a igreja que está perseguindo. É isso que nós quer falar. É isso que nós quer esclarecer. A igreja se dispôs. Ora, tudo errado, irmãos. Tudo fora. Uma igreja, a igreja do Senhor Jesus perseguindo os outros. E nós não podemos deixar passar isso aí. Porque isso é uma vergonha para essas pessoas que estão invadindo aí, que estão aí, né, nos nossos dias. Seria difícil eu falar nesse canal. Esse canal não é para falar de política e nem de futebol, é para falar da obra de Deus, da palavra de Deus, da igreja. Mas seria impossível eu falar nesse vídeo e não falar na política. Seria difícil, né? Seria muito difícil. Porque você vê aí, você que vai curtir esse vídeo, veja a situação da igreja. A igreja toda a vida foi perseguida, agora é ela que está perseguindo os outros. Irmãos, eu que não persegui, eu que não votei para estar com as minhas mãos lavadas nesse dia aqui. Eu não votei, eu não coloquei presidente da República em lugar nenhum. Porque eu sabia que tanto Bolsonaro como Lula não precisavam do meu voto para ser eleito. Eu sabia disso. Eu não falei antes que não ia votar para não atrapalhar os outros, para não fazer campanha. Mas agora eu estou falando, eu não votei, tá? Porque eu queria estar com as minhas mãos limpas. Porque eu estou falando sobre guerra espiritual, me parece que esse já é o 5º vídeo, tá certo? E eu tenho falado sobre a igreja desde o mês de abril. Pode olhar lá que eu fiz um vídeo falando da igreja, e daí para cá tem muitos vídeos. Você pode acompanhar o nosso canal que você vai ver eu falando sobre a igreja desviada, a igreja de profecias falsas, a igreja que contamina o templo e contamina o povo. Eu venho falando sobre isso diretamente, mas agora a fala é diferente. Agora fala de uma igreja derrotada, tá vendo? Preste bem atenção no que eu estou falando. E vou mostrar para você. Você que é aí, porque muitos pastores, irmão, eu sei, eu tenho certeza, que ouviu os nossos vídeos lá atrás, mas até apagou eles. Até escondeu eles para não passar para frente. Porque ele queria a igreja nessa situação que está hoje. Porque a igreja, preste atenção. Qual é a situação? Qual é o moral desta igreja hoje, principalmente a Assembleia de Deus? Qual é o moral dessa igreja diante de Deus?
Qual é? Você tem bagagem para responder para mim? Qual é o moral? Diante de Deus. Porque olha aqui, oraram, jejuaram, fizeram campanha na igreja, fizeram campanha no monte, orando, jejuando, profetizando mentira, fazendo fake news com o nome de Jesus, porque a profecia mentira é fake news, no nome de Jesus. Essa é a situação da igreja. Oraram, né? Porque foi no primeiro turno, passou, mas no segundo turno, subiram para os montes fazendo campanha. Pedindo a Deus para colocar lá, porque não tem conhecimento de Bíblia, porque não tem quem ensina, tá certo? Não conhece Romanos 13, quando a palavra de Deus disse que os governantes são enviados por Deus ou por Ele permitido. Pode ler lá, né? Você vai ver. E deram testada na palavra de Deus. Bateram de testa com a palavra. E quando bate de testa com a palavra, bate de testa com o Senhor também. É isso que aconteceu. Subiram por monte, fazendo campanha, para colocar lá quem? O governo deles. O deles, não era o de Deus. Eu, por exemplo, orei, né? Eu orei, eu não votei. Eu votei no primeiro turno, porque tinha um colega aqui que me pediu para votar em 2 deputados. E como nós é muito amigo, eu votei. Eu fui lá e votei. E votei completo, tá certo? Mas eu quero dizer para você que indignamente, né, fizeram campanha, foram para o monte, fizeram campanha na igreja. Todo o Brasil sabe disso. Todo o Brasil sabe disso, né? Dessa baixaria da igreja, principalmente a Assembleia de Deus. É uma baixaria desses pastores desviados, que clamou, que orou, fez campanha, mas Deus não ouviu. É importante, tem que rir na cara dessas pessoas, tem que rir mesmo, porque Deus não ouviu eles, porque eles achavam que estava com Deus e que Deus estava com eles. E eu venho falando desde lá de trás, olha, essa igreja está entrando para o lado errado, Deus está irando com esse povo, Deus está irado com esse povo, Deus está irado com esse povo profanando o templo, com esse povo perseguindo os outros. Você já viu falar de igreja perseguir os demais? A igreja perseguiu o mundo? Irmão, nunca aconteceu isso na história do homem, nunca aconteceu. É bom você saber disso, mas agora aconteceu, e até eu que não se contaminei, e como muitos outros, muito não, volta a palavra atrás, alguns outros, poucos, que não se contaminaram, porque tem pastor que não contaminou, eu sei que tem, ali ao redor dele está tudo bem, só que ele não pode sair para outro lugar, porque o povo não conhece ele, né? E nem eu. Por exemplo, eu faço trabalho aqui, faço trabalho em Minas, eu chego lá em Minas, vai falar, isso aí é da igreja lá, ó, da igreja dos desviados lá, todo mundo vai levar a culpa, até os que não se contaminaram, essa é a verdade, porque a maior parte contaminou, essa é a verdade. Então veja, a moral desse povo diante do Senhor, não tem moral diante do Senhor, porque a oração não foi respondida. Oraram, jejuaram, buscaram, mas não teve resposta, porque Deus não tem compromisso com desviado, Deus não tem compromisso com crente que não tem compromisso com a palavra, Deus não tem, pode dar certo isso aí. E diante da sociedade brasileira, qual é o moral dessa igreja da agora para frente? Também já não tinha, já estava muito pouco, agora acabou, foi o resto, porque não vai ter outro jeito de fazer a obra de Deus a não ser milagres e sinais. Não adianta pregar, porque o povo não vai acreditar nessa igreja mais. Não tem jeito, não tem jeito. O único meio, você pastor que não contaminou as suas vestes, não deixou a sua igreja contaminar, daqui para frente nós também está arrochado, porque eu não me contaminei com isso. E daqui para frente nós está arrochado. Porque os sinais e os milagres têm que acontecer, senão nós não faz a obra de Deus mais. Está entendendo?
eu não preocupo muito porque esse é o meu trabalho, é o meu lado, é isso aí, né? Mas temos que pagar um preço alto, porque diante dos homens ela está derrotada, diante de Deus ela está derrotada, tá certo? E vocês viram que se tivesse moral com Deus, as orações tinham sido respondidas. E as profecias falsas? Fazendo fake news com o nome de Jesus. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E não foi só uma e nem 10, não. Foram centenas de profecia mentindo. Dizendo, o governador que Deus está falando aqui comigo é esse aqui. É esse aqui, é o Bolsonaro que vai ministrar o Brasil aqui no segundo mandato. E agora, como é que você vai fazer? Você que profetizou essa profecia e outros mais, como é que você vai fazer diante da situação agora? Não tem moral com Jesus, não tem moral com Deus, não tem moral nesse país diante da sociedade brasileira. E também eu quero dizer mais outra coisa, mais importante aí, não tem moral na política também, porque defamaram do seu semelhante, ladrão, ex-presidiário, e perderam para o homem. Tem que rir na cara desse povo. Defamaram tanto do seu adversário e perderam para ele. Que vergonha para essa igreja. Que vergonha. Eu não sei se eu tivesse nesse meio, se eu teria coragem de sair na rua. A não ser que eu colocasse um bergue na minha cabeça, né? Você sabe o que é bergue? Se não souber, examina aí. Colocava um bergue na minha cabeça para mim poder sair na rua, para ninguém ver que era eu. Porque eu que não me contaminei. Eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha até de dizer que sou crente, que sou servo de Deus. Porque eu sei que o povo vai pensar de todo mundo. De todo mundo. Eles vão ficar pensando. Né? Mas eu quero dizer para você uma coisa. Tudo que está acontecendo, não essa passagem da igreja, é a volta de Jesus. Jesus, eu preguei e falei em vídeo passado. Falei, Jesus sabe qual é o governo que ele vai pôr. O nosso Deus sabe quem é que vai governar. Nós não sabemos, mas ele sabe quem é que ele vai colocar. É ele que vai colocar, não é nós. Eu falei sobre isso. Porque eu vejo a política do lado espiritual. Portanto, eu não debato política. Porque eu vejo do lado espiritual, o outro não vê, não tem como falar. Né? Eu não debato política, de maneira alguma. Porque eles não entendem eu entendo eles, mas eles não entendem eu. Então eu deixo quieto, né? Porque eu vejo. Quero dizer outra coisa para você, que eu vou falar logo em seguida. A bandeira do Bolsonaro, espiritualmente falando, é vermelha. É vermelha, tá? E a bandeira do Lula é preta e branca. Tá certo? Espiritualmente falando. Porque Deus me mostrou isso aí. Deus me mostrou. Já há dias atrás, eu não quis falar, né? Que a bandeira do Bolsonaro é vermelha. Eu via ele num lugar alto e um grande número de gente ao redor dele, com a bandeira vermelha. E daí ele descia e saía, chegava ao Lula com a bandeira preta e branca, com um grupo muito grande, todos com bandeira preta e branca. E se aproximava do lugar que Bolsonaro estava. Eu falei, o homem foi eleito. Né? Sem torcer, sem nada, que eu já disse, não votei. Para não me contaminar. Porque eu sei o que está acontecendo no Brasil. E sei outra coisa mais, eu sei o que vai acontecer nesse governo. Eu vou falar um pouco sobre isso. Não sei se nesse próximo vídeo ou se no outro, sobre essa bandeira branca e preta. Tá? Eu vou falar porque Deus já me mostrou, já me esclareceu e nós vamos falar sobre isso, tá certo? Não sei se agora ou se mais na frente um pouco, eu vou orar primeiro, porque eu não vou soltar uma palavra de qualquer maneira que não vai acontecer, não. Eu vou falar aquilo que vai acontecer, aquilo que Deus me mostrar, porque Deus sabe tudo, nós não sabemos nada. Mas quando nós dobramos o joelho e falamos com Deus, Ele nos mostra tudo o que vai acontecer, como já me mostrou. Eu vou só confirmar, tá entendendo? E vou falar sobre essa bandeira. Isso aí você pode estar certo, que eu vou falar
porque eu não vou falar sobre política. Eu não tenho esse canal para falar sobre política. Não, esse canal é para pregar a palavra de Deus, falar sobre a obra de Deus, sobre a igreja, sobre as coisas de Deus. Para isso que eu estou aqui. E isso que eu vou dizer mais na frente pertence a Deus. É fim, Jesus está voltando. É fim, é fim. Eu não acredito que desse governo passa para outro. Eu não acredito. Não. Pode até passar, mas eu não acredito. Pelo que eu tenho visto para frente, tá? E nós vamos falar disso aí. Agora, já vai, aqui para frente, já vai pertencer um pouco de escatologia, tá certo? Nós vamos falar. Ouve esse vídeo e compartilha, escreve no nosso canal, compartilha, e que Deus te abençoe, tá? Sempre nós temos deixado aí no nosso vídeo, aí na descrição, a nossa conta. Se você sentir no seu coração de nos ajudar, nós precisamos, tá? Nós queremos crescer, agora a dificuldade aumentou muito mais para o Evangelho. Nós queremos crescer, o trabalho e a dificuldade está chegando, mas é a obra de Deus. Ajuda nós, tá? Que Deus abençoe todo aquele que for ouvir esse vídeo. Compartilhe, escreve no nosso canal, tá bom? Fique com Deus, que as bênçãos de Deus sejam sobre a sua vida e também quero dizer sobre a vida da igreja, né? Porque, na verdade, está sem jeito até de orar para a igreja agora. Mas Deus sabe tudo. A igreja é de Deus, tá? Os atos que estão cometendo é que não é de Deus. Eu estou falando dos atos e não de pessoas, tá certo? Eu estou falando dos atos que estão cometendo e não de pessoas. Tá entendendo? É isso que eu estou falando. E quem está falando aqui é um homem que nunca estudou, tá certo? Só Bíblia, só estudei Bíblia, eu nunca estudei. Estudei 3 meses na escola, estava com 8 anos. Depois de 8 anos eu estudei mais 3, no Mobral, para aprender a assinar o nome, certo? Todo o meu estudo foi esse, eu não estudei. Mas a Bíblia, nós temos 34 anos estudando Bíblia. Porém, não sei tudo. Agora a oração é muita, viu, irmão? Oração é bastante. Para hoje ela é muita, tá? E até para tempos atrás também. Hoje nós oramos bastante. Graças a Deus por isso. É com as forças do céu, é com as forças que Jesus nos dá que nós oramos, tá? Não temos que gavolar, não temos que exaltar, não tem nada disso na minha vida. Nada disso. Eu só exalto o nome de Deus na minha vida. Amém? Fique com Deus.